Você está acompanhando o que aconteceu hoje? Você tem a mínima noção da gravidade do que está acontecendo com o nosso país? Diante dos nossos olhos, a nossa nação está ruindo e se transformando, ou já se transformou, numa ditadura. Uma ditadura do pensamento único. Só pode existir nesse país pessoas que concordam completamente com a narrativa da esquerda e desse sistema judiciário que é o pilar fundamental dessa ditadura que a gente vive. Há não muito tempo atrás, o ajudante de ordens número 1 do Bolsonaro, Mauro Cid, foi preso. Preso por quê? Corrupção, como o PT fez ao longo de toda a sua história? Por tráfico de drogas, como os ajudantes do PT e o PCC fez ao longo de sua história? Não. Por supostamente ter feito uma fraude no cartão de vacina. E pegaram esse esquema, esse suposto esquema de fraude de cartão de vacina, prenderam o cara, intimidaram esse cidadão e fizeram busca probatória. Pegaram o celular dele, tudo que ele tinha acesso, os seus eletrônicos, e basicamente fizeram ele, através de uma tortura psicológica, fazer uma delação. Essa delação teve esse resultado aqui, ó. As divergências entre PF e PGR sobre a delação de Mauro Cid. Em nome de delação, nem nome de delação tem. É termo de declaração e sem provas para corroborar, diz um interlocutor do caso. Então, o Mauro Cid fez uma declaração, um termo de declaração, onde ele nem sequer apresenta provas. Mas aí, nós temos hoje essa situação aqui, ó. Alvos de operação da PF na mira... Alvos de operação da PF que mira aliados de Bolsonaro foram citados em delação de Mauro Cid. Mas espera aí, não era delação, era um termo de declaração e aqui já virou delação. E por conta disso daqui, meus amigos, nós tivemos essa situação. Jair Bolsonaro é alvo da Polícia Federal e tem 24 horas para entregar passaporte. Não só isso, como se não fosse o bastante, a Polícia Federal fez operação contra Bolsonaro, Valdemar, Heleno e outros aliados, generais de 4 estrelas, que estão agora de cócotas, com o rabinho entre as pernas, sendo humilhados, recebendo busca e operação em suas casas. Valdemar, general Augusto Heleno, Braga Neto e o Gustavo Torres, que acabou de ser liberado da prisão porque chegaram à conclusão que ele não tinha absolutamente nada a ver com o 8 de janeiro. Não só isso, não tinha nada, como ele agiu para tentar impedir os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. 2 assessores de Bolsonaro já foram presos na operação deflagrada pela Polícia Federal. Os dois que foram presos é o Felipe Martins e o Marcelo Câmara, que é o que cuida da segurança do presidente Bolsonaro. A Polícia Federal também chegou na casa de Valdemar, do presidente do PL. Ele é simplesmente o presidente do maior partido do Brasil hoje. O presidente do maior partido. Invadiram também a busca e apreensão na sede do PL. Olha a situação que nós chegamos. Na sede do PL. Corre a notícia de que Valdemar foi preso porque estava com uma arma ilegal. O que é mentira. A arma pertence ao filho dele, isso já foi provado. E conversando com o pessoal em Brasília, a verdade parece que é outra. Ele nem chegou a ser preso. Ele simplesmente apresentou documentação mostrando que a arma é legal, ela é do filho dele. Então ele já foi liberado. Pelo menos essa é a informação que eu tive conversando com as pessoas de Brasília. Mas hoje em dia nada dá para saber se é verdade ou não, com tanta desinformação que vem da imprensa. Aí consta que ele foi preso. Aqui fala, ó, a defesa de Valdemar se pronunciou sobre prisão e diz que a arma era do filho dele. Entenda. Tudo isso, meus amigos, por supostamente o governo Bolsonaro e membros do alto escalão do seu governo terem cogitado a hipótese de um golpe. Não é o golpe, isso aqui não está relacionado a 8 de janeiro, absolutamente nada a ver com 8 de janeiro, mas aparentemente porque eles cogitaram a hipótese de um golpe. E aí, sai essa notícia daqui, ó. Eu quero melhorar a tela para vocês verem. Essa aqui acabou de sair. PF tem vídeo de Bolsonaro com o ministro discutindo dinâmica golpista. Peraí, discutindo dinâmica golpista. Isso aqui é interpretativo. A gravação de 5 de julho de 2022 foi apreendida na casa do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Aí tem a transcrição
E aqui, vamos pegar alguns trechos da transcrição, Bolsonaro falando. E eu tenho falado com meus 23 ministros, nós não podemos esperar chegar a 23, olhar para trás e falar, o que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia? Nós temos que nos expor, cada um de nós, não podemos esperar que outros façam isso. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Não posso fazer nada sem vocês, e vocês também patinam sem o executivo. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também, mas todo mundo tem que ser respeitado. Tem que respeitar em primeiro lugar, e nós não abrimos mão disso. Aqui ele está pedindo respeito. Então, aparentemente, pedir respeito entre os poderes está tramando uma dinâmica golpista. Porque você não pode. Pedir respeito entre os poderes é golpismo. O não golpismo é aceitar a ditadura do judiciário. Nós estamos vendo aqui, não é toda a imprensa, uma ou outra TV, as mídias sociais, sobre a delação do Marcos Valério. Aqui ele está falando que a imprensa esconde o caso do Marcos Valério, que o Marcos Valério falou que o PT e o Lula mandou matar Celso Daniel. Aqui o Anderson Torres fala da ligação do PT com o PCC, do Carvajal, que é o traficante lá, sócio do traficante Hugo Chávez, que falava que o tráfico financiou a esquerda, inclusive deu dinheiro para o Lula. E que ele fala claramente, não vou botar tropa na rua, tocar fogo, metralhar. Não é isso, porra. Aqui, ó. E não é providência de força, não. Aqui ele está falando agir de forma constitucional. Então, se baseando em uma suposta tentativa, não, cogitação da hipótese de um golpe, que era, na verdade, buscar o respeito entre as instituições e transparência eleitoral, nós estamos vendo hoje Bolsonaro receber a Polícia Federal na sua casa. É impressionante, eu sinceramente já não tenho mais palavras para descrever o que está acontecendo. Se você ainda não entendeu, então, meu amigo, nada vai fazer você entender. E curiosamente, essas ações acontecem sempre depois de demonstração de força do Bolsonaro. Depois da live dele, teve busca e apreensão na casa dele, do filho dele. Depois da manifestação de ontem, mais uma vez, busca e apreensão. Enquanto isso, no Brasil, essa parte eu achei interessante, eles estão aí defendendo a democracia, mas, preste atenção nessa pesquisa, menos de 20% dos brasileiros acreditam que 8 de janeiro foi tentativa de golpe. Não houve tentativa de golpe. O que houve é uma demonstração da indignação por ver a nossa democracia sendo destruída, a imprensa passando pano e o judiciário, o STF, sendo basicamente o agente mais atuante nesse processo. Então, essas ações causaram uma indignação, uma revolta, sim, em boa parte do nosso povo brasileiro. Mas essa indignação virou crime. E agora nós temos o Bolsonaro impedido de falar com o presidente do partido. Essas são as restrições. Ele está impedido de falar com o presidente do partido, Valdemar, impedido de falar com o Braga Neto. Ele está impedido de fazer campanha para prefeituras. Parece que tudo está trabalhando dessa forma, né? Agora o Bolsonaro não vai poder mais ajudar o partido nas campanhas para as prefeituras do Brasil. Querem de todas as formas aleijar Bolsonaro para que ele não possa mais usar o seu imensurável impacto em poder de engajamento nas eleições para as prefeituras. Enquanto isso, a gente está vendo Dias Toffoli liberando multa de empresa, deixando as empresas voltarem a receber dinheiro, todos os corruptos, todos sendo soltos. É curioso como uma parte da imprensa está revoltada com essa ação do Dias Toffoli, mas porém, porque houve sim corrupção do PT, mas os corruptos são defendidos pela mesma imprensa. As empresas não, mas os corruptos são defendidos. Inclusive estão no poder novamente. Aí a pergunta, e aí, o que vocês vão fazer? Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Tudo, sem exceção. Vamos fazer obstrução? Vamos, mas nós somos 100 deputados hoje que ainda têm a honra e a dignidade de não se vender para o sistema. 100. 100, não dá para fazer diferença lá dentro. Desculpa, mas não dá. A gente pode tentar obstruir tudo, mas é impossível, porque 100 não dá. Rodrigo Pacheco é um serviçal desse sistema agora. É um serviçal. O que nos resta fazer? Na verdade, nos resta esperar, porque nós somos os próximos alvos. Nós somos os próximos alvos. Em breve virão bater nas nossas casas.
busca e apreensão em mais gabinetes. Eles não vão deixar que haja oposição no Brasil. Eles não vão deixar que haja direita. A única solução que eu vejo: paralisação total do Brasil. Pacífica, ordeira, dentro da Constituição. Paralisação total. É a única coisa que eu vejo como uma possibilidade de talvez acender uma luz no fim do túnel. O que eles fizeram hoje é algo inimaginável em qualquer nação que queira ou almeje se chamar de democracia. Tudo isso baseado em uma delação, que a própria subprocuradoria disse que não tem nada. A própria subprocuradoria, está aqui, ó. Delação de Cid tem só narrativas e é fraca, diz subprocurador. Carlos Frederico dos Santos afirma falta de comprovação e robustez para a denúncia. Mas foi o bastante para busca e apreensão, prisão, busca e apreensão do presidente do maior partido do Brasil, impossibilitar o presidente de honra, que é o Bolsonaro, de dialogar com qualquer outro membro do partido pelo qual ele é presidente de honra. Isso é surreal. E é surreal a imprensa passando pano para isso. Quanta imbecilidade se proliferou nesse país ao longo dos últimos anos. É impressionante. É isso.